quais são as mentiras que as redes sociais têm nos contado sobre relacionamentos? Eu tenho pensado particularmente muito sobre o quanto as redes sociais simplificaram as pessoas e os relacionamentos em frases simplistas que não refletem o que é a realidade. E talvez assim como eu, você já tenha escutado ou lido alguma dessas frases por lá. Se te ama, vai entender sem você precisar explicar. Quando é amor, flui. Se for a pessoa certa, não vai doer nunca, nunca vai doer nada. Quando é para ser, você não precisa insistir. Relacionamento saudável não dá trabalho. Se quisesse mudar, já teria mudado. E tem uma outra mentira que talvez nem apareça escrita em uma frase, mas está em todo lugar, que é a ideia de que um relacionamento saudável, duas pessoas estão completamente apaixonadas, conectadas e cheias de química 100% do tempo. A gente às vezes vê não só, né, escrito, mas a gente vê frases, né, e a gente vê situações que deixam a gente hipervigilante. Outro dia eu vi uma senhora que se dizia terapeuta falando, olha, se você está passando por uma fase onde não existe uma vida sexual ativa no teu casamento, saiba que o desejo do teu marido continua lá, mas talvez por outra pessoa. Gente, o quão cruel é isso? Como que uma pessoa simplifica a vida de duas pessoas sem saber o contexto? E se o contexto ali, de repente, é uma dificuldade emocional, financeira, alguém com filho pequeno, alguém que está com uma questão familiar? Então, vocês entendem o nível de perigo que é isso e o quanto que as pessoas ficam hipervigilantes, estressadas e ansiosas por frases descuidadas como essa? E sabe o que é mais perigoso em todas essas ideias? A internet ela transformou frases bonitas em regras, né, para as nossas relações. E as relações humanas elas são extremamente complexas e a gente acaba repetindo essas frases para nós mesmas e para os nossos amigos e amigas sem nem pensar duas vezes. E a verdade é que relacionamento não cabe numa frase de 15 segundos. As pessoas elas têm histórias diferentes, elas têm formas diferentes de demonstrar amor, elas têm feridas diferentes, modelos familiares diferentes, as maneiras diferentes de se comunicar. E quando duas pessoas decidem de fato construir uma vida juntos, não são duas páginas em branco se encontrando. A verdade é que são duas histórias complexas, dois mundos, duas infâncias, duas formas de interpretar o silêncio, de interpretar o afeto, o dinheiro, o sexo, a família, a presença, o cuidado. E talvez exista uma fantasia anterior a todas essas frases, que é a ideia de que um relacionamento saudável é aquele formado por duas pessoas perfeitas, completamente resolvidas, que nunca se ativam, nunca erram e sabem naturalmente como que é o amor e como que é amar. E não é verdade. As relações saudáveis, elas são construídas, sim, por pessoas emocionalmente saudáveis e emocionalmente dispostas a se tornarem saudáveis, e não por pessoas perfeitas. E ser emocionalmente saudável não significa nunca errar, significa alguém em aprendizado constante, vigilante sobre os próprios padrões. Significa pessoas capazes de assumir, perceber o próprio erro, de assumir responsabilidade, de escutar de repente alguma coisa que você não gosta sem imediatamente atacar quem falou, de reparar um relacionamento, de rever o comportamento, de tolerar a frustração e entender que amar alguém não significa acertar sempre, mas também não significa usar o amor como desculpa para nunca mudar. Né? Então, assim, eu sempre fui assim, eu te amo e sempre deu certo. E não é verdade, a gente está em constante evolução. E talvez a saúde de uma relação não esteja na ausência de conflitos. Eu acredito muito pelo contrário. Em grande parte, o amadurecimento da relação acontece em relação ao que as duas pessoas fazem quando o conflito aparece, como elas lidam com o conflito. Né? Para mim, a gente ganha uma certa musculatura emocional e principalmente sabedoria quando a gente sabe transpassar os conflitos. E é por isso que eu quero conversar com você sobre algumas dessas frases, para que a gente não repita elas de forma automática e de repente a gente faça escolhas com esse viés, ou que a gente muitas vezes acha que tem alguma coisa muito errada no nosso relacionamento e não consiga investir, construir uma relação saudável com alguém que poderia ser incrível na tua vida. Então, a primeira frase, se ama, entende sem você precisar explicar. Não, nem sempre as pessoas entendem sem você precisar explicar. Às vezes uma pessoa ela pode te amar profundamente e interpretar uma situação de uma maneira completamente diferente da tua.
Porque ela não está dentro da tua cabeça, ela interpreta o mundo a partir da própria história, né? Como eu falei, são mundos diferentes. E você a partir da sua. O problema não é você precisar explicar, porque muitas vezes a gente precisa sim explicar o que a gente está sentindo. O problema é explicar 10 vezes e a pessoa continuar teimosa não querendo escutar. Porque relacionamento é generosidade, é doação. E existe uma diferença enorme entre alguém que não adivinhou a tua necessidade e alguém que depois de conhecer a tua necessidade ainda assim continua ignorando. E aí amor não é telepatia. Mas o amor, ele precisa ter essa generosidade curiosa pela vida do outro. Quem ama pergunta, quem ama escuta, quem ama tenta entender, mesmo que não concorde. E principalmente, quem ama não usa eu sou assim como desculpa para nunca precisar se movimentar. Uma outra frase muito comum é: quando é amor, flui. Adoro essa. Eu acho essa especialmente perigosa, porque existem relações que fluem porque são justamente superficiais. Já parou para pensar nisso? É muito fácil uma relação fluir quando ninguém precisa ceder, ninguém precisa rever comportamento, não existem conversas profundas, ninguém precisa tomar decisão difícil e a vida ainda assim não exigiu nada daquela relação, nenhum conflito, nenhum momento difícil, nenhuma turbulência. E aí a convivência trava. Aí, de repente, do nada, chega um filho, trava, né? Como a gente viu na pandemia, quantas vidas e casais travaram quando teve uma convivência mais profunda um com o outro. O dinheiro trava, a sexualidade trava, a família de origem entra no meio e as pessoas não conseguem lidar. Aí as diferenças aparecem. E os relacionamentos reais, eles atravessam fases em que as coisas não fluem, que as coisas são mais desafiadoras. Isso não significa necessariamente que acabou o amor e que acabou o relacionamento. Às vezes significa que as duas pessoas precisam aprender uma coisa que ainda não sabem fazer juntos, que a gente precisa de repente deixar um padrão antigo para trás. E agora existe uma diferença entre uma relação atravessar as dificuldades e você viver permanentemente tentando fazer a relação existir. E porque uma coisa é remar junto contra a corrente, outra coisa é você remar sozinha carregando alguém dentro do barco e nas costas, e essa diferença é fundamental. Então, quando a gente fala sobre atravessar dificuldades como um time, como duas pessoas tentando revisitar padrão, tentando fazer as coisas ficarem melhor, e você observar essa diferença é fundamental. E aqui entra outra fantasia muito alimentada pelas redes sociais, que é a de que na relação certa, as duas pessoas estão apaixonadas e cheias de química 100% do tempo. Eu falei no começo desse podcast, mas eu quero aprofundar um pouco essa. E elas não estão. Nenhum casal está igualmente apaixonado, conectado, sexualmente interessado e emocionalmente disponível o tempo inteiro, 100% do tempo. A vida, por si só, ela já interfere na relação. O cansaço interfere, o estresse, a rotina, a chegada dos filhos, um trabalho, uma mudança, uma transição de carreira. O corpo muda, a libido muda. Então, existem fases em que um está mais disponível do que o outro. Existem fases que os dois estão, por exemplo, numa conexão enorme. E existem fases que o casal precisa conscientemente voltar a se encontrar. Opa, a gente se desencontrou aqui, né? A gente se deu conta que talvez estejamos afastados. Então, né, o que a gente pode fazer? Uma viagem juntos, um momento a sós, né? De repente reconectar a nossa conversa. Isso não significa normalizar uma relação fria, sem desejo, sem carinho e sem intimidade, mas também não significa que você deve transformar cada período de desconexão, que é completamente humano e natural, em prova de que você escolheu a pessoa errada, de que a pessoa vai te abandonar, ou que você está sendo rejeitada. Porque a paixão ela é um estado, a intimidade ela vai sendo construída, o desejo ele tem uma dinâmica própria. E a verdade é que o amor maduro ele não pode ser avaliado pela quantidade de borboleta no estômago que você sente numa terça-feira à noite depois de um dia exaustivo. Talvez muita gente esteja terminando relações possíveis e que poderiam ser extremamente saudáveis e frutíferas porque elas comparam a realidade da própria intimidade com um recorte editado da paixão dos outros. E aí você vê a viagem, vê a declaração, o buquê, o beijo, o pedido de casamento, uma legenda apaixonada, mas você não vê, de fato, o silêncio desconfortável depois de uma briga, a conversa difícil sobre o sexo, o período em que os dois estão mais distantes um do outro, a terapia, a reconstrução, o esforço
para essas pessoas se reencontrarem depois que a rotina literalmente engoliu um casal. E aí as redes sociais, elas não vendem apenas esses relacionamentos perfeitos, elas vendem a ideia de que esses sentimentos, principalmente do desejo, ele é permanente. E nenhum ser humano sente nada com a mesma intensidade o tempo inteiro. A gente não tá feliz o tempo inteiro, a gente não tá motivado o tempo inteiro, a gente não se sente seguro na nossa relação o tempo inteiro. Existem sim períodos de insegurança. Por que que a gente, então, estaria aí completamente apaixonado da mesma maneira todos os dias durante 20, 30, 40 anos? Conversa com um casal que está casado há 40 anos para você ver. Às vezes o reservatório esvazia mesmo. E do nada, do absoluto nada, ele enche e a conexão volta. Então a gente tem que ter paciência com esses períodos de desconexão. E as relações longas, elas não sobrevivem porque essas duas pessoas sentem a mesma coisa todos os dias. Elas sobreviveram porque quando o sentimento oscila, tem alguma coisa que vai além dessa intensidade que sustenta a relação. Tem uma amizade, admiração, um compromisso, uma história que já está sendo escrita, muito bem escrita, e o desejo de se reencontrar. Mas, de novo, tem uma diferença enorme entre uma fase de desconexão, que duas pessoas estão dispostas a atravessar juntas, e uma relação que morreu há anos e só continua porque as duas pessoas têm medo de sair dali. E aí que entra o discernimento. Nenhuma frase pronta vai conseguir dizer em qual das duas você tá. Então, a gente vê essa frase, às vezes você está num período de desconexão onde você e o teu companheiro estão remando para a mesma direção e você acha que é a segunda opção, que já acabou. Então, entende o perigo disso? Tem uma outra mentira que é, se for a pessoa certa, não vai doer. E eu te falo que vai. Amar alguém também é ser confrontado, é perceber muitas partes nossas que talvez a gente nunca tenha precisado enxergar enquanto a gente estava sozinha, por exemplo. É descobrir que eu posso ser egoísta, que eu posso ser rígida, que eu tenho a tendência a querer fugir depois de uma briga, de uma discussão, que eu pode ser que eu tenha dificuldade de conversar, que pode ser que eu me defenda quando eu deveria escutar e mudar algum padrão meu. Pode ser que eu repita padrões da minha família sem que eu me dê conta e perceba. E aí a intimidade vai revelando isso, a convivência vai revelando. E o amor, ele não mostra apenas, né, essa parte bonita nossa. Na verdade, o amor, ele existe para que a gente evolua enquanto ser humano. E muitas vezes ele mostra exatamente aquilo que a gente conseguiu esconder até de nós mesmas, enquanto ninguém chegava perto o suficiente. E a verdade é que crescer dói, se frustrar dói, a diferença entre um casal dói, rever a própria postura dói, mas tem uma diferença muito grande entre a dor do crescimento dentro de uma relação e a dor de desaparecer dentro dela. E uma relação, ela pode te confrontar sem necessariamente te destruir. Ela pode exigir a tua maturidade sem exigir que você deixe de existir ou seja uma pessoa diferente. Ela quer que você evolua. Você pode ter conflito sem fazer você viver em estado permanente de medo, insegurança e sofrimento e achar que cada conflito signifique que a relação vai acabar. Então, talvez a pergunta não é essa relação tá doendo. Talvez a pergunta certa seja: essa dor está produzindo um crescimento ou está produzindo um adoecimento em mim? Uma outra mentira. Quando é para ser, não precisa insistir. Eu trocaria a palavra insistir por sustentar, porque as relações, elas precisam sim ser sustentadas. E existem momentos em que é mais escolher conversar quando seria o nosso padrão e muito mais fácil a gente fugir. É continuar uma conversa desconfortável, é reconhecer um erro, é mudar um comportamento, é procurar ajuda, é reconstruir a confiança, é reaprender a se relacionar, mesmo quando isso é muito desconfortável. E é muito diferente de implorar para alguém ficar na tua vida, é muito diferente de convencer alguém a te amar, é muito diferente de viver pedindo o mínimo. E sustentar é uma escolha feita pelos dois. Implorar é uma tentativa solitária de manter alguma coisa que o outro já abandonou. Eu acho que essa distinção, ela faz muita falta nas redes sociais, porque hoje parece que qualquer tentativa de reconstrução é falta de amor próprio. Então, qualquer tentativa de desconstrução, você está pedindo migalhas, você está implorando, quando na verdade, se existe amor, existe de novo essa generosidade, essa doação e esse ego deixado de lado para reconstruir algo que realmente importa. E aí as pessoas abandonam relações que poderiam ser reconstruídas de forma saudável, porque tem dois seres humanos ali
que estão de verdade buscando evoluir e a pessoa abandona. Ela esquece que as relações saudáveis elas são construídas, e essa é uma mentira que muitas vezes faz a gente destruir uma relação legal. E ao mesmo tempo tem gente chamando de perseverança aquilo que já virou autoabandono. Então nem toda dificuldade é um sinal para a gente ir embora, mas nem toda insistência é amor. E aí uma outra frase: o relacionamento saudável não dá trabalho. Gente, dá, e dá muito trabalho. Talvez aqui exista uma confusão importante. Uma relação saudável, ela não nasceu pronta porque você encontrou a pessoa certa, prontíssima para você. Ela foi construída. E ela é construída por duas pessoas que precisam, assim, estar dispostas a olharem para si mesmas. Porque eu volto à ideia central do episódio, que é: as relações saudáveis, elas são construídas por pessoas emocionalmente saudáveis, não por pessoas perfeitas. E uma pessoa emocionalmente saudável também se irrita, ela também pode falar alguma coisa errada, ela também pode se defender, ela também pode demorar para compreender alguma coisa, ela pode passar por fases de desconexão. A diferença é que ela consegue voltar, refletir e falar: olha, eu não tinha percebido isso, me desculpa. Ela consegue reconhecer e falar: olha, eu errei, vou fazer diferente. Ela consegue ouvir o impacto do próprio comportamento sem transformar em outro problema. Ela consegue, por exemplo, escutar o impacto do próprio comportamento sem apontar o dedo e falar que o outro que é o problema e não ela. E é isso que permite uma relação sobreviver à imperfeição humana, porque são dois seres humanos imperfeitos se relacionando, mas querendo fazer ali dar certo, porque um relacionamento, ele realmente, ele dá trabalho emocional. Dá trabalho conhecer alguém profundamente, aprender a conversar, a reparar depois de um conflito, aquele silêncio desconfortável depois de uma briga, lidar com as diferenças, perceber quando você está reagindo, né, a uma situação presente por uma ótica de uma ferida do passado, que é uma questão tua, não é da pessoa que está com você. Aprender a não transformar toda a frustração em rejeição, entender que o outro não existe para regular todas as minhas emoções, eu sou responsável pelas minhas emoções, e tudo isso dá muito trabalho. Mas tem uma diferença entre o trabalho de construir e o desgaste de sobreviver dentro de uma relação. Um relacionamento saudável, ele pode exigir muito esforço, mas ele não deveria exigir que você passe todos os dias da tua vida tentando convencer alguém a te respeitar, a te considerar, a te ouvir ou se importar com a tua existência. E por último, se quisesse mudar, já teria mudado. Essa eu adoro. Essa também, assim, a gente escuta bastante. A verdade é que mudar é muito mais complexo do que simplesmente querer mudar. Se querer fosse suficiente, ninguém repetiria padrão mesmo depois de fazer 20 anos de terapia. A gente sabe disso. A gente às vezes tem toda noção dos nossos padrões, mas a gente não consegue mudar individualmente. Imagina dentro de uma relação. E aí, enfim, se as pessoas, se fosse tão fácil assim, ninguém ia perder a paciência depois de prometer que ia ser diferente, sabotar a própria vida, ninguém voltaria, né, a ter comportamentos que racionalmente já sabem que são péssimos. E a verdade é que a mudança exige consciência, ela exige posicionamento, habilidade, repetição, dessensibilização, ou seja, você sustentar o desconforto de fazer diferente. E às vezes a pessoa ela quer mudar, mas ela não consegue fazer isso ainda de forma consistente. Mas tem um ponto importante aqui, que é a dificuldade para mudar não é a mesma coisa que a ausência de movimento. Talvez a pessoa ainda está errando, mas ela reconhece, ela assume a responsabilidade, ela tenta fazer de outro jeito, ela procura ajuda. Você consegue perceber algum movimento real ou só escuta promessa depois de cada crise e a pessoa continua no mesmo lugar? Porque ninguém vai mudar instantaneamente. E quem realmente está comprometido com uma mudança começa a deixar sinais dessa mudança no comportamento. E talvez esse seja o grande problema dessas frases prontas. Elas tiram de nós a responsabilidade por discernir o nosso próprio contexto. E é muito mais fácil decorar uma frase do que observar de fato a profundidade que é uma relação. É muito mais fácil dizer, se quisesse faria, do que olhar para o contexto, para a frequência, para a responsabilidade, para a mudança do comportamento. É muito mais fácil dizer, quem ama não faz isso, do que entender que as pessoas amam, mas elas também erram, elas falham, elas se defendem, elas repetem padrões ainda que estão inconscientes, e elas podem ferir umas às outras de forma inconsciente. A questão é o que faz depois disso? Tem uma escuta?
Tem responsabilidade, tem uma reparação, existe um movimento, porque relacionamento maduro não é aquele que duas pessoas nunca se machucam. E as pessoas emocionalmente saudáveis, elas não são as pessoas que nunca erram, são as pessoas capazes de olhar para o próprio umbigo e comportamento sem precisar destruir o outro para se proteger. São pessoas capazes de suportar o desconforto e, né, de descobrir que às vezes elas também são parte do problema. E eu gosto muito de falar que muitas vezes a gente está numa questão no relacionamento e se a gente focar muitas vezes em mudar o nosso comportamento, o outro muda também. Às vezes o nosso comportamento precisa ser mudado e a gente nem se dá conta disso, né? Então, pessoas que são, né, que entendem que os sentimentos eles oscilam, mas que o compromisso também é um comportamento, que a maturidade no amor seja justamente sair desse extremo, ou é perfeito ou tchau, né? Mas também não romantizar o sofrimento, mas também não fugir quando um desconforto, um desafio aparece e acreditar que, né, que qualquer dificuldade signifique compatibilidade, não é verdade. Muitas vezes, algumas dificuldades não são incompatibilidades, são situações que precisam ser revistas, né? Não ficar esperando essa paixão permanente, também não aceitar a indiferença permanente, porque a indiferença machuca muito, nem chamar o autoabandono de compromisso, nem chamar qualquer frustração de falta de amor próprio. O relacionamento ele exige o amor, mas também exige bastante posicionamento, responsabilidade, comunicação, capacidade de reparar quando as coisas saem do controle, principalmente discernimento sobre o seu próprio contexto, porque nem toda dificuldade é um sinal para ir embora, mas nem toda insistência também é amor. Nem toda fase de desconexão significa o fim de uma história, mas nem toda ausência também deve ser normalizada em nome de uma história. E nenhuma frase da internet conhece a tua relação melhor do que a realidade que você vive todos os dias.